A Copa do Brasil de 2023 já conhece os 8 clubes classificados para as quartas de final. Neste vídeo vou mostrar todos os classificados e como será o parcelamento das quartas de final. Vamos lá! O Palmeiras venceu o Fortaleza de 3-0 no Allianz Parque, mas perdeu o jogo em Fortaleza de 1-0. Com o placar agregado foi de 3-1. O Palmeiras classificou-se para as quartas de final da Copa do Brasil. O Santos e o Bahia empataram de 1-1 no placar agregado. A decisão foi para os pênaltis. O Bahia venceu de 4-3, assim classificou-se para a quarta de final da Copa do Brasil. O Cruzeiro e o Grêmio duelam nas oitavas de final. No jogo de ida em Porto Alegre empataram de 1-1. No jogo de volta em Belo Horizonte o Grêmio venceu de 1-0. Com o placar agregado de 2-1, o Grêmio classificou-se para as quartas de final da do Brasil. O Atlético Mineiro e o Corinthians disputaram a vaga nas quartas de final. No jogo de ida em Belo Horizonte o Atlético Mineiro venceu de 2-0. No jogo de volta na Neoquímica Arena, o Corinthians devolveu o placar, com placar agregado de 2-2. A decisão foi para os pênaltis. O Corinthians levou a melhor, venceu de 3-1. O Corinthians classificou-se para as quartas de final da Copa do Brasil. O Internacional e o América Mineiro duelam para disputar uma vaga para quartas de final. O América Mineiro venceu o jogo em Belo Horizonte de 2-0. No jogo de volta em Porto Alegre o Internacional venceu de 3-1. Com placar agregado de 3-3, a decisão foi para os pênaltis. O América Mineiro acabou vencendo de 5-4. O América Mineiro classificou-se para a quarta de final da Copa do Brasil. O Atlético Paranaense e o Botafogo disputaram uma vaga para as quartas de final. No jogo de ida em Curitiba, o Atlético venceu de 3-2. No jogo de volta no Rio de Janeiro, o Botafogo venceu de 1-0. No placar agregado de 3-3, a decisão foi para os pênaltis e o Atlético Paranaense acabou vencendo de 4-2. O Atlético Paranaense classificou-se para a quarta de final da Copa do Brasil. O Sport Recife e o São Paulo disputaram uma vaga nas quartas de final. O São Paulo venceu o jogo de ida em Recife de 2-0. No jogo de volta no Morumbi o Sport Recife venceu de 3-1. No placar agregado de 3-3. A decisão foi definida nos pênaltis. O São Paulo venceu de 5-3. O São Paulo classificou-se para as quartas de final da Copa do Brasil. O Fluminense e o Flamengo disputaram uma vaga nas quartas de final. No jogo de ida comando de campo do Fluminense, empataram de 0-0. Já no jogo de volta no mando de campo do Flamengo, o Flamengo venceu de 2-0. No placar agregado foi de 2-0. O Flamengo conseguiu a sua classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Os classificados são eles: o Palmeiras, o Bahia, o Grêmio, o Corinthians, o América Mineiro, o Atlético Paranaense, o São Paulo, o Flamengo. Nos confrontos das quartas de final será realizado um sorteio pela CBF. Os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil de 2023